Escritório de arquitetura físico ou home office, como começar? Essas são as áreas que você precisa dominar se quiser ter um escritório de arquitetura, seja físico, seja home office. No vídeo anterior eu te expliquei o que é empreendedorismo na arquitetura e agora eu vou te apresentar todas as áreas que você precisa dominar antes de ter o seu escritório, para que ele não feche as portas no primeiro ano, como aconteceu com o meu. Portanto, se você ainda não tem clientes, não tem projeção de potenciais clientes que fariam um projeto com você, se você não tem experiência com atendimento, com a execução de todas as etapas, incluindo obra, se você ainda não tem uma jornada no cliente definida, o meu conselho é que você abra o seu escritório de arquitetura em home office no primeiro momento e domine todas as áreas que você precisa, pelo menos todas as etapas pelas quais o cliente vai passar no seu escritório. E é claro que você nunca vai estar 100% pronto, mas não abra um escritório físico se você não domina certas áreas. E eu falo isso por experiência própria, como eu expliquei no vídeo anterior, o meu primeiro escritório físico fechou as portas em 1 ano. Mas então, o que eu preciso dominar, o que eu devo fazer, o que eu preciso aprender antes de colocar a cara a tapa? São muitos os assuntos que envolvem empreendedorismo. Eu vou citar aqui os quais, na minha opinião, você já deve ter domínio e decidir antes de começar, para iniciar do jeito certo, senão lá no meio da jornada fica bem mais difícil de ajustar ou contornar algumas situações. A primeira área é o seu cliente ideal. Você precisa entender quem é o seu cliente ideal. Para isso você precisa de um nicho. Se você começa fazendo de tudo um pouco, você nunca vai conseguir ser especialista em algo. Detalhe, isso não quer dizer que se você estiver sem nenhum projeto, estiver precisando mesmo fazer, você vai negar. Claro que não. Mas você já vai começar a estruturar a sua empresa de arquitetura em cima do nicho que você almeja. Por quê? Para definir o tom da sua comunicação, para definir como que vai ser o seu Instagram, se vai continuar usando o seu perfil pessoal ou vai criar um profissional, se vai ter um nome para sua empresa, como que vai ser a jornada do cliente no seu escritório, as etapas, para tudo isso você precisa pensar antes no nicho que você quer atuar. E quem é o cliente ideal desse nicho? Se você não sabe ainda, testa, faz projetos de interiores, residencial, comercial, arquitetônico, paisagismo, testa as várias áreas para entender em qual você gostaria mais de atuar. Esse é o primeiro passo, na minha opinião. Do contrário, você vai ficar perdido lá na frente, não vai saber o que postar nas redes sociais, não vai saber como fazer o marketing, como captar clientes, como precificar, porque tudo está ligado ao nicho que você quer atuar. E eu não estou falando que isso é algo engessado, não. Mas no início é melhor você definir um nicho específico, porque os processos no seu escritório, eles precisam ficar redondinhos. Então depois disso você pode pensar em trabalhar em outras áreas. Do contrário, o que vai acontecer? Você vai trabalhar em todos os nichos da arquitetura, vai começar a postar foto de interiores, de uma cozinha, de uma loja de roupas, aí vai postar foto de um jardim que você fez o paisagismo, outro dia um projeto arquitetônico. E qual o problema disso? Quem se comunica com todo mundo não se comunica com ninguém. Por exemplo, o cliente que alugou uma sala comercial e precisa do projeto mais rápido possível não é o mesmo que quer repaginar a sala de estar da sua casa. E, portanto, a sua comunicação vai ser diferente para esses dois nichos. As dores e os desejos desses dois clientes são diferentes. E se você começar a falar sobre todas as dores e todos os desejos de todos os possíveis clientes dentro da arquitetura, a sua comunicação, o seu marketing, o seu posicionamento vão virar uma salada de frutas, porque você ainda não é especialista em nenhum desses nichos, porque os processos para cada um desses projetos é diferente. Porque você não vai conseguir passar a confiança que o cliente precisa para fechar com você. E indo mais a fundo, se você quer ser bem pago na arquitetura, você precisa dos clientes que paguem bem. E os clientes que pagam bem não querem qualquer serviço. Eles querem um projeto personalizado, uma entrega memorável, eles querem uma experiência. Ele quer pagar para não passar perrengue, para se sentir tranquilo para executar o projeto, para não ter dor de cabeça. Então, para resumir, a primeira área que você precisa definir é o seu nicho de atuação. Quanto mais específico, mais você vai se tornar melhor nele e atrair os clientes ideais que te valorizam. A segunda área que você precisa dominar são os processos. O que são processos de uma empresa de arquitetura? Eu gosto de separar os processos em dois. O primeiro tipo de processo são os internos.
como que é a organização do seu escritório, quais são os documentos padrão que você utiliza em cada etapa, como é o manual de atendimento, o cronograma de projetos, a gestão do escritório, quais são as estratégias de marketing, como é o fluxo, desde a captação do cliente até a finalização da obra dele. Então tudo isso são os processos internos, é o que acontece internamente na sua empresa. Tudo o que é necessário para que o seu escritório esteja em constante crescimento. E o segundo tipo são os processos externos, que é basicamente a jornada do cliente. É o que você entrega na mão dele, é o que ele vê e com o que ele tem contato dentro do seu escritório. Vou dar um exemplo. Você marcou a reunião de briefing presencialmente com o cliente. O cliente vai te encontrar em uma cafeteria. O que ele vê? Ele chega, senta, toma um café, responde suas perguntas, conversa sobre o projeto. O que ele não vê? Tudo o que aconteceu internamente para que vocês realizassem essa reunião. Ele não viu que você pesquisou referências para apresentar para ele, ele não viu que você formatou as perguntas conforme as conversas anteriores que vocês tiveram, ele não viu que você escolheu e reservou o local, mandou entregar um café quando ele chegasse. Tudo isso aconteceu internamente e o cliente não ficou sabendo. Então, os processos externos são a forma como você conduz ele, através da sua comunicação, do atendimento. É o contato dele com o seu escritório. Por que é externo? Porque o cliente não precisa saber todos os passinhos que você deu para que tudo estivesse fluindo do projeto dele. Como que você faz a gestão de vários projetos ao mesmo tempo, por exemplo. Ele não precisa saber como você pensa e cria conteúdos para sua rede social, mas isso precisa ser feito. Ele não precisa saber como você faz a organização financeira, mas isso precisa ser feito. Ele vê a planilha de orçamentos com o valor que vai custar a obra, mas ele não precisa ver as inúmeras conversas no WhatsApp com inúmeros fornecedores, as inúmeras horas que você se dedicou para ele ver a planilha completinha. Então você define a jornada dele, por quais etapas ele vai passar, mas ele não fica sabendo cada microetapa que acontece internamente na sua empresa. Ele vê o resultado final, que é a parte externa. Então eu vejo que o pessoal que quer começar com o seu escritório, imagina um quebra-cabeças. Imagina que alguém te presenteie com um quebra-cabeças sem uma imagem na frente para ser o seu guia, né? É confuso. Eu tenho tudo ali, tudo que eu preciso, mas é muito confuso. E não adianta eu pegar cada pecinha solta se eu não sei como que ela vai fazer parte do todo, onde que ela vai encaixar. Então eu preciso empacotar tudo isso para você ter uma visão assim, não dar um zoom, mas ter uma visão afastada de tudo para você entender que cada processo, cada documento, cada planilha faz parte de um todo. Não tem como você querer que um cliente feche por um valor justo se você não teve uma conversa de vendas mostrando tudo que o projeto envolve. Não tem como você enviar uma proposta de projeto e esperar que o cliente feche se você não tem clareza das etapas pelas quais ele vai passar. Não tem como esperar que o cliente não faça 1000 alterações de projeto se você não faz um briefing completo, com tudo que você precisa perguntar para ele. Não tem como esperar que o cliente saia satisfeito do seu serviço se você disse que ele ia gastar X e ele gastou 3X. E nesse caso não adianta você ter apenas uma planilha de orçamento de obra, porque essa questão vem muito antes, é no briefing que você determina o orçamento da obra. É o conjunto que precisa estar fluindo. E é exatamente isso o que eu entrego dentro dos arquibooks, que são os documentos essenciais que eu utilizo no meu escritório e disponibilizo para vocês, com uma jornada do cliente clara e com tudo que você precisa aplicar em cada etapa. Uma proposta de projeto que converte, um contrato bem feito, um cronograma de obra prático, memoriais claros dos itens do projeto, enfim, são mais de 20 documentos reformulados e validados por 4 anos. Eu vou deixar o link dos arquibooks aqui embaixo, caso você tenha interesse em estruturar o seu escritório de maneira certa e aumentar a sua produtividade, ganhar tempo e parar de ter tanta dor de cabeça com os projetos. Mas, voltando para a analogia dos quebra-cabeças, o primeiro passo é compreender que não são partes pontuais, são partes que unidas formam um planejamento total do seu escritório. Não é só uma peça, assim como no quebra-cabeças não é apenas um contrato, mas tem todo um sistema, um contexto que precisa trabalhar em conjunto.
Assim como as peças de um quebra-cabeças precisam estar conectadas para a imagem fazer sentido, você precisa de uma jornada do cliente organizada para você não surtar com os projetos em andamento e para que a experiência do cliente seja encantadora. Então tá tudo ligado. Você precisa de processos bem estruturados para que você comece a captar os clientes ideais que valorizam o seu trabalho, para que você comece a ser bem remunerado, tenha mais liberdade de tempo, consiga crescer o seu escritório, com contratos que não vão te deixar na mão, com briefing que vai proporcionar projetos assertivos, sem 1000 alterações, com as etapas de projeto claras, para que você não fique perdido no que precisa fazer ou procrastinando, com planilha de orçamentos para que os clientes não gastem 3 vezes mais do que imaginavam na obra. Você precisa virar essa chave, conseguir passar de um arquiteto ou arquiteta que trabalha sozinha no seu escritório para uma empresa de arquitetura estruturada e organizada. Mesmo que hoje seja só você, é isso que vai promover o seu crescimento futuro. E é claro que você não vai definir tudo isso de uma vez e deixar tudo engessado, porque não é um caminho em linha reta. Não é só estruturar o Instagram e postar. Não é só ter todos os documentos padronizados. Não é só saber negociar. Não é só encantar o cliente com o projeto. Não é só organização financeira. É um conjunto de coisas funcionando relativamente bem. Não precisa ser perfeito em tudo, né? Nenhum escritório é. E é óbvio que o meu escritório não é, óbvio que aquele escritório modelo que você tem como inspiração não é. O que a gente faz é cuidar de tudo sem perfeição, mas com tudo funcionando. É isso que vai te diferenciar no mercado. As pessoas começam algo e não levam até o fim. Não tem comprometimento, não tem persistência. Você que está comprometido de ir até o final, a concorrência é muito pequena. Você que está comprometida a mudar o rumo do seu escritório de vez, a concorrência é muito pequena. Você que busca ir para um próximo nível e não desiste, a concorrência é muito pequena. Então a sua empresa vai estar em constante mudança, conforme novas demandas, novas atualizações do mercado e até do mundo, né? Como a inteligência artificial agora. E é por isso que você precisa organizar os seus processos o quanto antes, para conseguir ser assertivo no que precisa ir mudando conforme as coisas vão se transformando, para que o seu escritório não vire uma bola de neve sem rumo, onde as coisas só rolam e vão aumentando sem direção, como uma bola de neve. Então, se você tiver definido esses processos que eu citei no seu escritório home office, já vai ficar muito mais fácil para você lá na frente abrir um escritório físico, se esse é o seu desejo. Porque aí você vai ter mais previsibilidade e já vai ter mais experiência com o fluxo de tudo. Se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo no joinha, clica no sininho para se inscrever no canal, receber mais vídeos como esse e ir aprendendo mais e mais sobre o mundo da arquitetura.